Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada eu sentirei falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa, um banquete, perante mim, na presença ou à vista dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor até o fim da minha vida, por longos dias. Feche os olhos. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado. O teu cuidado revelado nos Salmos. Obrigado porque a gente aprende do Senhor com a experiência do salmista. Obrigado também porque o Senhor se revelou mais próximo que o salmista. O Senhor se revelou em Jesus Cristo, o homem, Jesus de Nazaré, o Deus do nosso meio, e nos ensinou com isso. Nos ensinou com a vida de Cristo. Que vida o Senhor quer que leva eu. Obrigado pela tua igreja, por todos que estão aqui, por aqueles que não estão aqui, por amor de seu nome. Amém. Amém. O Salmo 23, ele é diferente do Salmo 121, ele é uma oração. O Salmo 121, você descobriu que ele é uma canção de romaria, de romagem. O Salmo 23, ele é uma oração a Deus. De forma que você aprende com o Salmo 23 aquilo que você deve aprender com todo o Salmo, em especial com orações. Você aprende sobre quem ora, você aprende sobre o salmista. No primeiro domingo eu falei que de salmo você não tira teologia, você não tira doutrina. O salmo é poesia, de forma que no salmo você aprende a louvar. Uma constante presente em todos os salmos, eu disse, é que em todos os salmos existe louvor, adoração a Deus. Então, no salmo eu aprendo a louvar. E o que é louvar? Eu abrir o meu coração a Deus. Então, na oração do Salmo 23, eu aprendo com Davi que abre o seu coração a Deus. Ele despeja as suas emoções, os seus medos, as suas angústias, de forma que o Salmo 23 você pode visualizar como se fosse um caminho, um itinerário de Davi. O que é o itinerário? Você abre o Google Maps e fala: eu quero chegar na Avenida Gagner 2901. Você vai clicar em rota e ele vai mostrar para você como chegar lá. O nome disso é itinerário. Primeiro você vai da avenida tal e vira à direita 300 metros. Isso é itinerário. A oração do Salmo 23 é para Davi um itinerário de sua vida. Ali a gente encontra elementos de locais onde o salmista esteve, como por exemplo quando ele era o pastor de ovelhas. Então ele levava a ovelha para tomar água em riachos, para se alimentar em pastos verdejantes. Não demora muito, Davi vai propor em outro lugar da morte, lugar do medo, lugar onde a sombra da morte está sempre presente. E você se recorda da vida de Davi, que ele passou por muitos lugares de sombra da morte. O primeiro que você se lembra é quando ele está de frente com um gigante.
Você viu Davi fugindo até de filhos para não morrer. Davi experimentou a batalha por muito tempo. Quem já viu o filme de batalha ali, Operação Valente, o Patriota, filmes ali do Mel Gibson, né? Você vai ver que é uma batalha, é sangue para tudo que é lado. Davi experimentou muito dos seus dias na batalha. Então você vê no itinerário da vida de Davi, no Salmo 23, dos pastos verdejantes, para os lugares de morte, e até chegar no templo em Jerusalém. Esse templo em Jerusalém é a casa do Senhor, onde Ele deseja habitar por longos dias, a presença do Senhor na sua vida. A gente aprende muito com esse salmo de como a gente viver na presença de Deus. A gente aprende a olhar para Deus, para Jesus de Nazaré, o grande pastor, o único pastor que a Bíblia cita, Jesus Cristo. A gente aprende a confiar em Deus quando a gente olha para os versículos 2, 3 e 4. 1, 2 e 3, na verdade. Onde o Senhor é aquele que cuida de mim. Eu que sou ovelha de Cristo, sou cuidado por Deus. E muitas vezes a gente não sabe ser ovelha, não sabe ser cuidado. E a gente precisa, em nome de Jesus, aprender a ser cuidado por Deus. E como é que a gente é cuidado por Deus? É observando aquilo que Ele quer para a minha vida, para a minha família. Os cuidados de Deus acalentam a minha vida. Os cuidados de Deus, através da obediência a Ele, faz com que a minha vida seja melhor. Você viu aqui na primeira mensagem a respeito do Evangelho ao cuidado, de que eu me torno uma pessoa um pouco mais santa no dia a dia. Eu procuro a santidade, não para eu me apresentar diante de Deus justo, porque isso quem fez por mim é a santidade de Cristo. Eu me torno justo, eu me torno um ser humano melhor, um ser humano santo na presença de Deus, para que quem convive comigo tenha uma vida boa. Então é através da santidade de Deus que eu aprendo a ser uma pessoa que faz da vida do meu irmão melhor. Isso é ser pastoreado adequadamente por Jesus Cristo, o pastor da Bíblia. E que Davi vai ensinar a respeito disso. Mas ele também vai ensinar no verso 4 que Deus é aquele viajante ao seu lado. Ele vai dizer no verso 4: ainda que eu ande pelo vale do sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é um viajante ao meu lado. Pode ser que no dia mau você se sinta sozinho. Pode ser que no dia mau você se sinta abandonado. Pode ser que desde que você teve aquela discussão com seu pai, com sua mãe, com seu filho, a vida nunca mais foi a mesma. E o Senhor, que é o seu pastor, que não te deixa faltar nada, Ele cuida de você, Ele quer a sua vida, volte a uma vida estabelecida de acordo com o que Ele quer, mas Ele está ao seu lado, Ele não te abandonou, Ele não vai te abandonar. É certo disso. O Senhor nunca vai te abandonar. Ele é o viajante ao seu lado. O salmista nos ensina isso no verso 4. Aí no verso 5, Davi ensina que Deus é um anfitrião. É aquele que recebe a sua vida. Ele diz: prepara-me uma mesa, prepare-me um banquete para mim, mas convida mais gente. Ele vai dizer: convida os meus inimigos. E aqui o pastor presbiteriano Augusto de Nicodemos, ele vai falar, ele vai explicar esse texto dizendo: pensa num soldado que volta da guerra, e o general vai ser recebido com honras. Ele ganhou a guerra. Esse general aqui vai ser recebido com honras. Ele ganhou. Então Davi está falando assim: coloque o general derrotado na minha presença, para que
que ele experimente da minha vitória, para que ele experimente, para que ele sinta, para que ele perceba em que patamar eu estou na vida e em que patamar ele está na vida. E é por isso que a versão ARA, revista e atualizada, vai falar assim: prepara uma mesa perante mim, um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. C.S. Lewis, no seu livro Lendo os Salmos, vai falar assim: é uma fala de autoafirmação. Eu quero mostrar para quem duvidou de mim. Eu quero mostrar para aquela pessoa que falou que eu não ia dar em nada, onde eu cheguei. Essa é a fala de Davi. É uma fala rancorosa. Então Davi está falando: prepara um banquete na minha presença. Só que para mim, só que na presença dos meus inimigos, para que o mundo perceba onde eu cheguei. Lembra-te, Deus, quando eu fui ungido lá na casa do meu pai Jessé, na presença dos meus irmãos, no vale. Unja-me de novo. Unja-me de novo, agora na presença dos meus inimigos. Transborde esse óleo na presença de todos. Transborde também meu cálice, para que todos notem a minha alegria. Eu vi na Bíblia, um dos significados do vinho é a alegria, para que todos vejam quanto eu estou satisfeito. O meu cálice está transbordando. E C.S. Lewis vai ser duro com Davi. Ele vai dizer: não é porque está na Bíblia que você tem que achar que é bom. Eu falo isso com cuidado, vou explicar. Na Bíblia nós temos a referência do salmista, e aí a gente aprende o seu coração. Então no salmo eu não posso olhar para ele e dizer: próxima vez que eu tiver um inimigo, eu vou mostrar para ele que pé que eu estou, que é o salmista. Porque se for assim, eu vou olhar para os Salmos 137 e vou causar um estrago. Porque no Salmo 137, você lê, pode ler agora, pode ler em casa, se fica à vontade. O último verso vai dizer assim a respeito do inimigo de Israel: bem-aventurado aquele, ou feliz é aquele, que despedaçar no rochedo as cabeças dos bebês dos meus inimigos. Salmo 137, último verso. Feliz é aquele que acabar com os bebês, para que eles sintam a dor que eu sinto. Então não, a gente tem que olhar para os salmos, entender o contexto, entender que a vida de Davi foi uma vida sofrida, ele passou por muita perseguição, e que ele tem no seu coração um sentimento de ódio pelo seu inimigo, porque o que ele passou para algumas pessoas, nem eu e nem você experimentou, irmão. Então a gente entende o que Davi passou, mas isso não justifica no meu dia de hoje eu aprender com esse texto bíblico que diz: feliz é aquele que despedaçar no rochedo as cabeças dos bebês dos meus inimigos, para que eles saibam quanto eu estou sofrendo. Não é porque está na Bíblia que eu vou olhar para mim: olha que coisa linda que Deus está falando aqui. Não, você vai aprender do coração, do sentimento, mas vai ser novamente catapultado para o
oração onde Davi fala: apresenta para mim um banquete, Deus, e que os meus inimigos vejam, que o meu pai veja o fim que eu levei, que ele falou que eu não ia ter fim nenhum, nem que minha mãe, nem que o meu primeiro patrão, Senhor, o meu primeiro patrão devia ver o ponto que eu estou hoje. Aquele primeiro patrão que falou assim que eu não ia servir para nada, que eu era incompetente, ele tinha que ver hoje eu estar dando de braçada a Deus. A gente é substituir esse sentimento de rancor, esse sentimento violento, esse sentimento de ódio, de vingança, de mágoa, por um sentimento, por um olhar e para uma oração que o Jesus ensina. Enquanto Davi fala assim: o Senhor é o meu pastor, Jesus vai ensinar em Mateus capítulo 5.
último papel da mesa de Jesus, onde você está presente. A última possibilidade, porque a primeira é a mesa da reconciliação, a segunda é a mesa da comunhão, a terceira é a mesa onde você é a refeição. Você está ali para ser jantado, você está ali para ser a pessoa que sofre, você está ali para ser a pessoa que recebe o dedo na cara e recebe o olhar daquela pessoa que se acha o seu inimigo e que ponto que ela está e você não. O salmista fala muito sobre isso. Ele diz: Senhor, como o meu inimigo pode estar dessa forma, indo tão bem, Senhor? Jesus vai ensinar: se o seu inimigo te tirar algo, entregue até o que ele não pediu. Se o seu inimigo te obrigar a algo, te obrigar a caminhar uma vida, caminhe mais do que ele te obrigou. Se ele te acertar, deixa ele te acertar. Você não está aqui para revidar. Jesus vai nos ensinar a ser a ovelha que Deus quer que você seja. Ele vai me ensinar que o meu papel no mundo é o papel de quem decide sofrer. O salmista vai dizer, o C.S. Lewis vai dizer no seu livro Lendo os Salmos: o cristão e o judeu, no caso a religião judaica, mas pode ser o povo judeu da época também, ambos estão num tribunal. Ele começa seu livro dizendo isso. Ambos vivem num tribunal, como uma ilustração. O judeu, ele vive num tribunal onde ele é o autor. O autor é aquele que fala: você me tirou algo e eu quero ser restituído. O judeu é aquele que vai dizer: eu quero ser ressarcido pelo mal que você me fez. O papel do judeu da época era de restituição. É por isso que Davi vai dizer, isso explica a cabeça de Davi: olha, eu quero que meu inimigo veja do ponto que eu estou agora, para que ele note que eu venci esse processo, essa ação, onde eu sou o autor e ele é o réu. Mas o cristão, ele também está no tribunal. Só que no tribunal que está o cristão, ele é o réu. Ele é aquela pessoa que está ali para ser julgada, para ser condenada. E de fato, irmãos, nós fomos julgados. Jesus vai dizer no Evangelho de João: aquele que crê em mim não será julgado. Aquele que não crê em mim já foi julgado. Nós estamos num tribunal, e ao invés da gente ser julgado, a gente é liberto em Cristo, porque Ele se colocou no meu lugar, naquele mesmo tribunal que eu estou, foi condenado, foi morto, mas ressuscitou e nos ensina a respeito da morte e da condenação. Ele nos ensina disso. Ele nos ensina que estamos no tribunal e que não temos o direito de reivindicar absolutamente nada. A gente vive num tribunal onde a gente não tem o direito de reivindicar absolutamente nada. Você sabe por quê que a gente não tem o direito de reivindicar absolutamente nada? Porque a gente é réu. A gente não está ali para ganhar alguma coisa. Nessa vida, a gente tem que olhar para ela, para a vida, e dizer: vida, você não me deve nada. E a gente só consegue fazer isso, olhar para a vida e dizer para ela: você não me deve nada. Olhar para o irmão e dizer: irmão, você não me deve nada. Olhar para quem pecou contra mim e dizer: está tudo certo, você está perdoado. Glória a Deus, está perdoado. Quando a gente olha para ela sabendo que está tudo resolvido. Porque aquilo que a gente chama de trauma, aquilo que a gente chama de machucado, aquilo que a gente chama de dor, nada mais é de que algo que a gente colocou uma etiqueta dizendo: com isso eu não quero aprender nada, eu vou para frente. Agora, quando eu olho para o dia mau
e fala assim: eu sofri, isso aqui me deu X unidade de dor, só que isso aqui também me deu X unidade de aprendizado. Então eu vou olhar para esse X e para esse Y e vou dizer assim: foi justo. A dor e o aprendizado se corresponde, valeu o preço a ser pago para eu aprender o que eu aprendi e para eu ser quem eu sou hoje. Eu faço isso, irmão, quando eu olho para a vida e falo para ela: você não me deve nada. Porque quando eu não aprendo com um dia mal, eu sou sempre aquela pessoa que fica requisitando da vida, sempre aquela pessoa que se acha injustiçada. Não, você não é injustiçado. Se você decidiu ser discípulo de Jesus, não, você não é o injustiçado da história. Ninguém te deve nada. E é por isso que Jesus vai ensinar, por último, na sua oração: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, da mesma forma que eu perdoo a quem tem dívida comigo, para quem me ofendeu, para quem pecou contra mim. E não faz parte da oração do Pai Nosso, mas faz parte do mesmo texto, Jesus dizendo: porque aquele que não perdoar não será perdoado. Na mesa do cristão tem que ter perdão, mesmo que a mesa do cristão seja a mesa onde ele é o alimento, tem que ter perdão. A gente aprende com Jesus, que olha para o imediato dele, que é os romanos, mas ele vai se reverberando no mundo, que dizendo: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. É para o imediato romano, mas é reverberado até chegar a você, é reverberado até chegar a mim, e é reverberado até chegar aos meus inimigos. Estevão teve a mesma experiência, enquanto tomava pedrada, morria. Ele dizia: não impute a esses homens pecado, mal algum. E ele fazia isso enquanto havia os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Não, a vida não me deve nada. Não, quem coloca eu na sua mesa na categoria de janta não me deve nada, estão perdoados. Esses que se levantam contra mim já estão perdoados. Eu mesmo não tenho inimigo nenhum. Ele considera mim como seu inimigo, eu não o considero meu inimigo. Eu sou o irmão dele. Ele não é meu irmão, mas eu o amo como um irmão, porque ele não é meu inimigo, ele é alguém que eu amo, alguém que eu gostaria muito de estar se reconciliando, ao invés de estar aqui brigando. Então eu devo aprender a orar com Jesus e também viver a oração que Jesus ensina. Caso contrário, eu vou escolher sempre a oração do salmista, que olha para o inimigo como um algoz, alguém que acabou com a sua vida, alguém que se destronou, alguém que precisa ver a sua vitória. Não, na mesa de Jesus ninguém tem que ver a minha vitória. Sabe por quê? Porque na mesa de Jesus a vitória é tem nada para mim, é tudo dele. Eu estou sentado à mesa como alguém convidado. E o meu irmão, por mais que não goste de mim, ele é convidado de Jesus. Que é o que eu vou fazer, irmão? Se essa pessoa que você tem problema, ele assenta na mesa de Jesus e ele é convidado por Jesus, o que você vai responder, irmão? Que direito você acha que você tem, se o mesmo Jesus que te convidou à mesa, convidou a pessoa que não gosta de você e que você acha que não gosta? A gente tem que rever isso. Aí eu não vou com a cara de fulano, aí eu briguei com fulano e agora eu não venho mais para a igreja. Ô irmão, você tem que se decidir, se você é discípulo de Jesus ou se você é discípulo de Davi. Porque se você ficar com essa história de que eu não gostei do jeito que o fulano falou comigo, eu fiz isso e o fulano fez isso para mim, eu não gostei. Se você viver essa vida desse jeito, você está decidindo a partir desse momento, dessa sua decisão, desse seu comportamento, que você não é discípulo de Jesus de Nazaré,
você é no máximo um bom discípulo de Davi. E a oração do Pai Nosso sendo colocada, sendo confrontada no Salmo 23, na verdade o contrário, o Salmo 23 sendo confrontado pela oração que Jesus nos ensina, que ficou conhecido como oração do Pai Nosso, ela precisa te dar uma direção. Porque eu aprendo com o salmista que eu sou a ovelha do único Deus. Eu aprendo com o salmista que aonde eu for, Ele está comigo, Ele é o viajante ao meu redor, atrás de mim, à minha frente, dentro de mim. Ele está comigo, Ele vive em mim, Ele me livra do perigo da viagem, eu sou a ovelha dele, eu sou caracterizado como ovelha dele, mas eu vou aprender com Jesus de Nazaré, que na mesa, no banquete, cabe a mim, cabe aos meus inimigos, mas eu estou no mesmo patamar que ele, porque aquele que me convidou aquele que acha que eu sou inimigo dele, porque eu mesmo não tenho inimigo, porque eu mesmo sou proibido pelo dono da mesa, o dono da casa, o anfitrião desse reino. Eu sou proibido de ter inimigo. Então eu preciso aprender de Jesus, aprender de Deus através de Jesus e receber as maravilhas ofertadas no Salmo 23 através da cruz de Cristo. Eu recebo todas as maravilhas, todas as bênçãos que cercaram a vida do salmista, que viveram ao redor de Davi, através da cruz de Cristo. Quando eu faço isso, eu decido que Davi foi bênção. Eu noto que Davi foi bênção, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas que eu também posso ser, que você também pode ser. Davi não é santo, santo é Jesus, e é Ele que me faz sentar à mesa, não é Davi. Então eu preciso ser convidado à mesa do Pai, através do Filho, Jesus de Nazaré. Eu quero te convidar a sentar essa mesa, ao lado daqueles que você tem problema. De que jeito que você vai fazer isso? Perdoando. Tem pessoa aqui que você precisa perdoar. Tem pessoa que você precisa perdoar. Você precisa decidir se vai perdoar ou não. Ou você precisa decidir que mesa você quer sentar. A do salmista, ou a de Deus, ou a de Cristo Jesus. Não dá para ser as duas. Não dá para ser as duas. Você vai precisar escolher. O Senhor perdoa essa pessoa que me fez mal. Porque Jesus me ensinou que se eu não perdoar essa pessoa, os meus pecados também não serão perdoados. Então, Senhor, eu quero ser perdoado. Eu estou cheio de pecado. Eu só não confessei eles ainda, mas eu estou cheio de pecado. Senhor, perdoa os meus pecados. Ora sim. Senhor, eu não confessei pecado ainda, mas eu estou cheio deles. E eu quero sentar à sua mesa, sem nenhum deles atentando contra mim. Eu quero sentar à sua mesa, com eles todos perdoados. E por isso, Senhor, hoje eu libero perdão para a pessoa que me fez tão mal. Isso está perdoado no nome de Jesus. Feche os olhos. Faça essa oração no nome de Jesus. Pai amado, nos perdoa. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Deus. Da mesma forma que a gente está perdoando quem nos pegou com a gente agora. Da mesmíssima forma, eu estou perdoando essa pessoa que decidiu perdoar ou não perdoar. Perdoa meus pecados. Eu quero ser alguém cujo
salmista, que pode orar como o salmista, mas uma pessoa totalmente conhecida de Deus, uma pessoa que conhece Deus através de Jesus, e que tudo aquilo que não é para a minha vida ser teologizado, ser doutrinário, como um salmo, como uma poesia que o salmo é, não me domine, mas me faça aprender o quanto o Senhor foi bom com esse salmista, e me mostrar no dia mal que o Senhor é bom comigo também. Do mais, eu quero aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, que não tem nenhum, que me desautorizou a ter alguém. Eu quero aprender com Jesus de Nazaré, aquele que reconcilia, aquele que me reconciliou com Deus e que me reconcilia com o mundo, aquele que me traz uma mesa de comunhão, e aquele que estará comigo, como está no vale da sombra da morte, quando eu fizer parte da mesa do meu inimigo, na categoria de presa, na categoria de animal, de humilhado. Porque o Senhor nunca me disse que eu não seria humilhado pelo meu inimigo. Como disse o servo Spurgeon, que glória eu deveria ter, que glória eu deveria, que eu esperaria ter no mundo onde o meu Senhor foi humilhado. Não tenho glória nenhuma, quero glória nenhuma, porque o meu Senhor foi humilhado nesse mundo. Eu quero aprender a viver bem, mas eu também quero viver, aprender no dia onde eu serei humilhado, sou humilhado, porque o meu Senhor foi humilhado. Eu quero ser conhecido como discípulo que o meu Senhor Jesus é. Eu quero viver a vida que Jesus levou, que Jesus prometeu, que Jesus disse que eu tenho. Eu quero viver essa vida. E não é uma vida de autoafirmação, onde os outros vão ver onde eu cheguei. Não é. Não é essa a vida que o Senhor tem para mim. O Senhor tem para mim vida boa, vida de alegria, vida de paz, mas também vai ter dias de confusão, dias de tribulação, porque o Senhor venceu e assim me fez um vencedor, mesmo diante do dia mau. Senhor, em nome de Jesus, perdoa a minha vida, perdoa quem fez mal para mim. Nesse momento, eu vivo uma nova vida ao olhar para Ele, sem rancor, sem nenhum tipo de vingança, sem nenhum tipo de mal. Fica tudo aqui, no que simboliza a cruz de Cristo. Fica aqui nessa oração, no nome de Jesus. Amém. Se você veio preparado para louvar o Senhor com seus dízimos e ofertas,